Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos do interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara. E vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. O programa Nosso Direito de hoje tem a honra e o prazer de receber esse ilustre professor das cadeiras de Direito Penal da nossa querida Uniara, professor Silvio Maciel. Professor Silvio Maciel, tivemos agora, recentemente, a prisão de um governador de um estado, enfim, do Distrito Federal, o senhor José Roberto Arruda. Fale-nos um pouquinho sobre a prisão de um governante dessa magnitude. O que foi decretado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, e mantido depois por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi a prisão preventiva do governador Arruda. Prisão preventiva, assim como prisão em flagrante e prisão temporária, são espécies de prisões provisórias. São prisões decretadas na fase das investigações ou durante a ação penal, e duram até o final da ação. Podem durar até o final da ação, não é? Quando então haverá ou a condenação definitiva para o cumprimento de pena ou então a absolvição do acusado. Portanto, essas prisões preventiva, no caso do governador Arruda, em flagrante e temporária, são prisões provisórias. E elas devem ter uma natureza cautelar. O que significa isso? Elas só podem ser decretadas se houver necessidade. A palavra-chave dessas prisões é necessidade. Ou necessidade para o bom andamento das investigações, ou necessidade para o bom andamento do processo, ou necessidade para a aplicação da lei penal. Cito exemplos. O investigado está tentando atrapalhar as investigações, destruindo provas, corrompendo testemunhas, destruindo documentos. Então, é possível a prisão preventiva dele para o bom andamento das investigações. Durante o processo, o réu está tentando intimidar testemunhas. É possível a prisão preventiva dele para o bom andamento da instrução processual. Durante o processo, tem-se notícia de que o réu pretende fugir para o estrangeiro e não mais voltar. É possível a aplicação de uma prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, para que em caso de uma condenação ele não deixe de a cumprir. Isso são prisões provisórias, prisões cautelares que pressupõem necessidade. E por que elas só podem ser decretadas em caso de extrema necessidade? Porque no nosso sistema constitucional, no nosso país, a nossa Constituição diz que todos são inocentes até condenação definitiva. Então, enquanto não houver uma condenação definitiva, todos nós, sejamos governador ou não, independente do cargo, independente da profissão, desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais pública do país, todos nós somos presumidamente inocentes. Portanto, essa presunção de inocência garantida na Constituição, ela só é quebrada com uma decisão condenatória definitiva. Enquanto a decisão condenatória estiver sujeita a recurso, enquanto não acabar definitivamente o processo no último grau de jurisdição, todo e qualquer acusado é presumidamente inocente. Portanto, a regra é que toda pessoa responda ao processo solto e não preso. Preso só se houver necessidade. E no caso do governador Arruda, qual foi ou quais foram os motivos que levaram o Superior Tribunal de Justiça a decretar a sua prisão preventiva? No caso do governador Arruda, há imagens dele, de alguém em nome dele tentando corromper uma testemunha. Isso foi entendido pela Procuradoria da República e pelo STJ e agora pelo STF. Isso foi entendido como uma tentativa de atrapalhar as investigações. Na medida em que você tenta corromper uma testemunha ocular dos fatos, você tenta comprar o depoimento dela, alterar todas as versões, você prejudica qualquer investigação. Você deixa que
o Ministério Público fique sem qualquer elemento para oferecer denúncia depois. Portanto, a justificativa da prisão preventiva do governador Arruda foi a de que ele estava tentando atrapalhar as investigações, comprando testemunhas, e que por isso se justificava, havia necessidade da prisão cautelar dele. E esse foi o fundamento do pedido de prisão preventiva, que foi acatado pela Corte Especial do STJ. Não foi uma decisão unânime, mas não foi uma decisão unânime não pelos motivos, mas pela condição de governador dele. Mas a Corte Especial do STJ, composta por 14 ministros, em sua maioria entenderam a necessidade da prisão preventiva e decretaram a prisão preventiva. E imediatamente a defesa do governador impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e o ministro Marco Aurélio negou a liminar, mantendo a prisão até o momento. E agora, esse pedido no STF foi negado a liminar pelo ministro Marco Aurélio e agora vai para julgamento. Já está para acontecer esse julgamento? Exato. O que foi negado pelo ministro do STF foi apenas a liminar. Agora é julgado o mérito do habeas corpus pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem manter a prisão, entendendo que ela é necessária, ou revogar a prisão, entendendo que ela é desnecessária. Já deveria ter ocorrido este julgamento, mas a pedido dos advogados do próprio governador, esse julgamento foi adiado e deverá acontecer em breve. E na sua experiência, toda essa área do direito penal, o senhor acredita que possa ser a linha do STF nesse julgamento? Olha, eu posso presumir, pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que eles negarão o habeas corpus e o governador continuará preso. Mas isso eu estou dizendo isso tomando por base os precedentes, os julgados anteriores do Supremo Tribunal Federal envolvendo governadores. Não prisão, porque essa é inédita, mas envolvendo uma questão técnica que nós vamos falar daqui a pouco, não é? Ou podemos falar já? Sim, vamos. De uma questão técnica, se pode ou não prender governador de estado preventivamente. O Supremo, o STJ, já tem entendimento de que pode, não é? Então, tomando por base o que já tem julgado no Supremo, embora a composição do Supremo Tribunal Federal tenha mudado toda, não é? Quer dizer, os ministros que julgaram há 10, 15 anos esses casos não são os mesmos de hoje, salvo 2 ou 3, né? 1 ou 2, mas a expectativa entre nós juristas é de que o Supremo manterá a prisão do governador Arruda, mas isso é apenas uma suposição. O senhor levantou uma questão interessante. Esse é um fato inédito no Brasil? Prisão cautelar de governador na vigência da atual Constituição, sim. Nunca nenhum governador, seja de estado ou seja o governador do Distrito Federal, havia sofrido uma prisão cautelar, não é? Essa é a primeira. E é um fato que tem repercutido de maneira geral em toda a mídia, não só a mídia nacional, mas também na mídia internacional, né? Isso, o que afeta do ponto de vista do direito brasileiro? É positivo? A prisão de um governador, ela é uma face de duas moedas, né? Porque de um lado ela mostra que a corrupção ainda graça no nosso país, mas de outro lado ela mostra que o nosso país está tomando providências nesse sentido, não é? Ou seja, é uma questão de interpretação de quem vê, não é, professor? Porque uns podem ver e falar, olha, o Brasil continua um país corrupto. Outros podem ver a mesma reportagem e dizer, olha, o Brasil tem corrupção, mas hoje as autoridades sofrem prisão lá. Ou seja, o Brasil está se moralizando desse ponto de vista. Do ponto de vista político, social, emblemático, do ponto de vista político-social, a prisão foi emblemática, né? Ela é muito boa nesse sentido, porque ela tem um efeito pedagógico muito grande, não é? Ela tem um efeito pedagógico para a população e para as próprias autoridades que se corrompem. Porque a corrupção estava ganhando níveis no Brasil escandalosos, não é?
Ou seja, não se tomava sequer mais cuidado com a corrupção. As imagens que envolvem esse apelidado mensalão do Distrito Federal, né, são imagens eloquentes. Autoridades colocando dinheiro público, dinheiro nosso, né, em meia, em sapato, em pasta, e depois apresentando escusas pouco plausíveis, como, por exemplo, eu compraria panetone ou coisa do gênero, né? Então, eu acho que essa decisão do STJ e do STF, do ponto de vista político, do ponto de vista social, é uma decisão que nos ajuda, não é? Embora nós não podemos decretar prisões apenas para satisfazer a opinião popular. A prisão é algo muito sério, cerceia a liberdade de alguém, então tem que ser uma prisão justa e constitucional, que foi no caso. Perfeito. Também foi no caso. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Retornamos com o programa Nosso Direito, que tem o interesse de discutir as questões jurídicas da nossa sociedade. E você, quer entrar em contato com a gente? É fácil. Através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173 ou 3301 7129. Professor Silvio Maciel, discutimos que o STJ decretou a prisão preventiva, o STF negou a liminar, mantendo. Agora, eu diria, pode realmente prender um governador de estado? Essa foi a questão mais polêmica que envolveu a prisão do governador. Porque quanto ao motivo da prisão preventiva, está bem claro que ele existe. Havia uma tentativa de corrupção de testemunha e, portanto, por parte do governador ou de quem o represente, uma ideia, uma intenção de atrapalhar as investigações. Então, o cabimento da prisão preventiva, o motivo da prisão preventiva existe, como eu expliquei no primeiro bloco. Agora, a questão é, pode prender provisoriamente? Pode-se prender preventivamente governador de estado? Essa é a polêmica pelo seguinte, professor. A Constituição Federal, no artigo 86, parágrafo 3º, diz que o presidente da República não está sujeito a nenhum tipo de prisão provisória. Isso está expresso no texto originário da nossa Constituição vigente. Ou seja, o presidente da República ele não pode sofrer nenhuma espécie de prisão preventiva, em flagrante ou temporária. O presidente da República só pode ser preso depois de definitivamente condenado por sentença criminal transitada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque, se ele for definitivamente condenado, ele perde o mandato de presidente da República. Aí ele deixa de ostentar a qualidade de presidente da República, então ele pode ser preso. A questão é, este dispositivo da Constituição, que proíbe prisão provisória ao presidente da República, se estende aos governadores de estado e do Distrito Federal? Ou seja, pode-se estender essa prerrogativa do presidente aos demais chefes do executivo, aos governadores e ao distrito, de estado e do Distrito Federal? O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 1020, já decidiu que não. Já decidiu que essa prerrogativa de não ser preso provisoriamente é exclusiva do presidente da República, em razão da sua peculiar e singular condição de chefe de Estado. É o único que ostenta a condição de chefe de Estado brasileiro ao presidente da República. Então ele não pode ser preso, o presidente da República, primeiro porque a Constituição diz que ele não pode ser preso antes de uma condenação definitiva.
só depois. Segundo, ele não pode ser preso porque ele é chefe de Estado. Por isso que a Constituição não permite que ele seja preso. Então o Supremo já decidiu que esta possibilidade de prender, essa impossibilidade de prender provisoriamente o presidente da República não beneficia, não se estende a governadores. O problema é que a mesma Constituição Federal diz que o presidente da República só pode ser processado criminalmente após a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Tanto hoje, suponhamos que fosse o caso de uma denúncia criminal contra o presidente da República. Ele só poderia ser denunciado criminalmente se houvesse autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados Federal. Isso não ocorre para os governadores? Ou ocorre? Então, neste caso, o Supremo Tribunal Federal entende que essa necessidade de autorização legislativa para processar o presidente da República se estende aos governadores. Então, os governadores só podem ser processados criminalmente se houver autorização das respectivas assembleias legislativas, dos deputados estaduais ou dos deputados do Distrito Federal. Então, veja qual é o problema. A Constituição diz que o presidente da República não pode ser preso preventivamente. Mas o Supremo diz que essa garantia é só do presidente da República. Governadores podem. Por outro lado, a Constituição diz que o presidente da República não pode ser processado criminalmente sem a autorização de 2/3 dos deputados federais. Aí, nesse caso, o Supremo diz que essa garantia se estende aos governadores. Então, no caso do governador Arruda, não há ainda uma ação penal. Exato. Aí vem o argumento. Ora, mas se o governador não pode ser preso, se o governador não pode ser processado sem autorização da Assembleia, no caso da Assembleia do Distrito Federal, como é que ele pode ser preso? Veja, a prisão cautelar não tem nenhuma relação com essa autorização legislativa. A prisão cautelar ela é decretada para a necessidade das investigações, por exemplo. Portanto, ela não tem nenhuma relação com um eventual processo que haverá contra o governador. Porque vejam, o que a Constituição exige, e o Supremo exige, é uma autorização da Assembleia para iniciar o processo contra o governador. Agora, para decretar prisão preventiva, para oferecimento de denúncia, não há necessidade de autorização, que foi o que aconteceu. Portanto, o que a Constituição e o Supremo exigem é a autorização da Assembleia para iniciar um processo contra o presidente da República, contra o governador. Mas não existe processo ainda. O que existe é apenas um inquérito e o que foi decretado é apenas uma prisão preventiva antes do processo. Portanto, não há nenhum problema na prisão do governador Arruda. Ele pode ser preso cautelarmente, primeiro porque o direito de não ser preso cautelarmente não se estende a ele, como eu já disse. E segundo, ele pode ser preso cautelarmente porque o que a Constituição exige é a autorização da Assembleia para iniciar o processo contra ele, não para prendê-lo cautelarmente. Para prendê-lo cautelarmente, não há necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. É o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu e é o que o STJ decidiu agora para fundamentar a prisão. Os ministros do STJ disseram: o que há necessidade a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para o início do processo. Mas não há processo ainda. Porque nós estamos numa fase investigatória e pode ser preso. Eu, inclusive, escrevi um artigo, eu sou professor da rede Luiz Flávio Gomes de Ensino, eu escrevi um artigo que está publicado no nosso site, www.lfg.com.br, no qual eu sustento que é perfeitamente possível a prisão do governador. Não é? O título do artigo, inclusive, é Possibilidade de Prisão Cautelar de Governadores. Então, há possibilidade, resumindo o raciocínio, por dois motivos. O direito de não ser preso antes de uma condenação definitiva é apenas do presidente da República. Essa garantia, como disse o Supremo na ação direta de inconstitucionalidade de 2020,
esse direito do presidente não se estende a governadores. Segundo, há necessidade de autorização da Assembleia do Distrito Federal, mas há necessidade apenas para o processo contra o governador. Não há necessidade da Assembleia para a adoção de medidas cautelares, como, por exemplo, a prisão preventiva. Então, é perfeitamente possível. Agora, mas o governador do estado não tem o direito da presunção de inocência, que eu disse no primeiro bloco? Ele não é presumidamente inocente até que seja definitivamente condenado? Ele é. Eu disse, desde do cidadão mais simples até a maior autoridade do país, tem o direito à presunção de inocência. Mas esse direito de presunção de inocência cede quando há necessidade da prisão provisória, como eu expliquei. E no caso do governador, as imagens são eloquentes. Há necessidade da prisão do governador, segundo o STJ, porque ele estaria atrapalhando as investigações. E atrapalhando as investigações como? Corrompendo testemunhas. Portanto, seja do ponto de vista constitucional, ou seja, da possibilidade ou não de se prender cautelarmente governadores, seja do ponto de vista processual, da existência ou não de elementos que justificam a prisão preventiva, de ambos os ângulos, do ângulo constitucional ou do ângulo processual, no meu modo de ver, a prisão é correta e deve ser mantida até que se justifique, até que cessem os motivos que a justificaram. Muito obrigado, professor Silvio Maciel, pela sua presença. É sempre uma honra e um prazer tê-lo aqui, falando aos nossos telespectadores. E gostaríamos de encerrar o programa Nosso Direito de hoje, lembrando que o programa vai ao ar toda segunda-feira às 22 horas, com algumas reprises programadas pelos canais durante a semana. Um grande abraço e até a semana que vem.